Estamos de volta com o Band Cidade para destacar as eleições 2024. Hoje você confere a última entrevista com os candidatos a prefeito de Florianópolis aqui no Band Cidade. Lembrando que cada entrevista tem 12 minutos de duração, sendo o último minuto destinado às considerações finais. A ordem das entrevistas foi definida com base na agenda das campanhas. O nono e último convidado é o candidato Bruno Dias, do PCO. Boa noite, candidato. A partir de agora, o senhor tem 12 minutos. O relógio vai ficar na tela e 12 minutos para responder as perguntas e falar sobre as suas propostas. Em primeiro lugar, por que o senhor quer ser prefeito de Florianópolis? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, companheiros que estão do outro lado da televisão aí. É muito simples. O porquê querer ser prefeito de Florianópolis? Nós, Partido da Causa Operária, temos um programa político voltado aos interesses da classe operária brasileira. Então, nós achamos importante apresentar o nosso programa político para todas as pessoas. Então, funciona assim, ó. A luta política e o programa político do Partido da Causa Operária tem como pilar principal a organização, mobilização dos trabalhadores em volta dos seus interesses. Nós somos totalmente contra toda a política aplicada nesse momento, que é uma política neoliberal de privatização dos serviços públicos. Nós somos absolutamente contra isso e nós temos um programa de luta política contra isso. Certo. Agora vamos começar a falar de propostas. Quais são as suas propostas dentro do seu plano de governo para um assunto que envolve todos que vivem aqui na Grande Florianópolis, que é a questão da mobilidade urbana? A mobilidade urbana é um problema. Eu, por exemplo, sou usuário do transporte público em Florianópolis. E, assim, como usuário, a minha visão é que é muito confuso. Por quê? Porque, por exemplo, eu moro no Rio Vermelho. Eu tenho que pegar um ônibus lá para vir aqui para o centro, eu tenho que parar no terminal, pegar um outro ônibus. Então, esse é um grande problema para todos nós, né? Então, acontece o seguinte. A gente acha que toda a política pública tem que ser pensada em conjunto da população e principalmente com os trabalhadores. Todo plano de governo da política tradicional não é pensado em conjunto dos trabalhadores. É sempre um corpo burocrático que pensa a política. Nunca é chamado os trabalhadores para pensar o plano prático. Então, assim, o transporte público tem o problema da privatização, como tem o problema da saúde, como tem o problema da CONCAP, que é muito importante também falar sobre a CONCAP mais posteriormente. E funciona assim, eles privatizam e não melhoram o serviço público. Por quê? Porque o dinheiro que vai de subsídio da prefeitura para os grandes empresários que se apropriam do serviço público não tem como retorno um investimento no serviço público para ampliação e melhoria do serviço público. Nós vamos lutar contra isso. Um exemplo prático. Em 2020, no pior momento da pandemia, o que aconteceu com o serviço de transportes em Florianópolis para cortar custos da empresa? Demitiram todo um setor de trabalhadores, que foram os cobradores de ônibus. A primeira medida que nós vamos tomar, se caso eleitos, é rever essas demissões, chamar o corpo dos trabalhadores, as organizações dos trabalhadores, para rever toda a política que foi colocada em prática nesse período. Certo. Agora, candidato, e para a educação, quais são as suas propostas? Segue no mesmo sentido. Nós precisamos chamar os trabalhadores da educação pública, chamar as pessoas das comunidades todas e ver quais são as demandas necessárias. Então, você precisa chamar os sindicatos, você precisa chamar assembleias populares, você precisa ir buscar nas associações de moradores as demandas necessárias para você debater o problema e aí sim, efetivamente, colocar em prática um plano, mas feito em conjunto com a comunidade, porque nós não acreditamos na política de gabinete. Entendeu? Certo.
política, para ser bem feita, para atender de fato os interesses dos trabalhadores, da população, é preciso ter uma atuação em conjunto com as pessoas. Só o corpo burocrático e a caneta do prefeito não resolve os problemas. Por quê? Porque os políticos profissionais têm interesse apenas e somente nos seus interesses próprios, econômicos e políticos. Não têm interesse em resolver de fato os problemas da população. Candidato, e sobre a saúde, o que está no seu plano de governo? Acabar totalmente com as privatizações, porque eu também sou usuário do sistema público de saúde. Então, acontece o seguinte, você precisa fazer um exame aqui, você vai lá no SUS. Você marca esse exame, aí você tem que ir numa empresa privada para você fazer o exame, para depois ir lá. Nós não achamos que isso tem que ser feito dessa forma. O Estado tem total capacidade para prover um serviço público de eficiência e qualidade para os cidadãos. Então, a nossa luta, primeiramente, é lutar com todas as forças contra todo e qualquer tipo de privatização do serviço público, principalmente transporte, saúde e coleta seletiva do lixo na cidade. Certo. Meio ambiente é muito importante, ainda mais que nós vivemos aqui em uma capital cercada de praias e com a beleza natural, um ecossistema muito importante para todos que vivem aqui. Quais são as suas propostas para o meio ambiente? O problema é o seguinte do meio ambiente. Nós vivemos numa cidade litorânea, com muitas praias. Todo mundo, todos os políticos fazem demagogia em cima disso. Só que na prática você não tem resolução nenhuma. Por quê? Porque a maior parte dos serviços públicos estão na mão de grandes empresários e acontece o quê? Eles não estão ligando para os problemas locais, o que está acontecendo ali. O que importa é fazer programa a toque de caixa. Então, para resolver o problema ambiental, a gente tem que chamar o corpo das pessoas interessadas na situação, o corpo técnico. Mas não o corpo técnico burocrático, o corpo técnico em conjunto da população, para ver quais são, de fato, os problemas que estão ocorrendo na cidade. Agora, candidato, Florianópolis viu aumentar de forma considerável o número de pessoas em situação de rua. Quais são as suas propostas para este assunto, a população em situação de rua? A população em situação de rua. A nossa política é voltada totalmente para a classe mais pobre da política nacional, da situação social nacional. Primeiramente, buscar ver aonde estão os principais focos da população de rua. Tem um outro problema, as ocupações. Nós achamos que deve ser legalizado todas as ocupações. Por quê? É um problema social e esse problema você não resolve com polícia. Você tem que buscar a prefeitura tem que buscar junto com a população resolver de uma forma social e não forma policial. E o que acontece é as campanhas da prefeitura, por exemplo, não doe para mendigo dinheiro. Assim, tem até placa aí na beira-mar ali falando que é um problema você fazer doação para uma pessoa em situação de rua. Nós não achamos que doação é o que vai resolver esse problema, porém também não achamos que é a polícia que vai resolver esse problema. Nós temos que buscar resolver esse problema em conjunto da sociedade e, principalmente, colocando todo o aparato da prefeitura para buscar uma solução, para resolver esse problema dos moradores de rua. Porque é um problema social gravíssimo isso daí. É uma coisa que não deveria acontecer. A gente é a sexta economia do país. Não deveria ter gente morando na rua. E aqui é uma capital que, assim, é turística e tem muito dinheiro aqui. Então, existem formas e isso daí você tem que debater em conjunto da sociedade. Não apenas de forma burocrática com a caneta de um prefeito e meia dúzia de pessoas que se dizem tecnocratas para resolver isso aí sem saber o que de fato está acontecendo ali. Agora, candidato, o que diz o seu plano de governo para a área da infraestrutura? A infraestrutura também. Por exemplo, agora está acontecendo uma obra lá no Rio Vermelho, uma obra de drenagem. Acontece o seguinte, como a obra não foi pensada em conjunto da população,
Existem vários problemas. Tem uma área escolar lá que já foi reasfaltada e você não tem uma faixa de pedestre, não tem nada. Por quê? Porque é feita a toque de caixa esse tipo de obra. As obras de infraestrutura é preciso ter, primeiramente, a participação de quem vive nas localidades. E para você ter essa participação, é preciso que o governo trabalhe com a população, faça a população ter uma participação efetiva dentro do governo, para você ter exatamente ali quais são os problemas a serem resolvidos. Candidato, outro assunto importante, qual é a sua proposta para a questão da segurança pública? A segurança pública. Esse daí é um tema importantíssimo. Como eu já disse, nós não acreditamos que é um revólver de policial que vai resolver os problemas sociais. A criminalidade é um problema social. Na questão da segurança pública, nós temos um programa que é voltado à completa mudança de todo o aparato de repressão do Estado, que vai da polícia até o sistema judiciário. Nós não achamos que a forma que está ocorrendo é uma forma que, de fato, está combatendo a criminalidade. Na verdade, não. Você apresenta um programa da cidade aí que mostra os casos de criminalidade. Ano a ano, só piora. Quanto mais investimento você tem na polícia militar, mais você tem a criminalidade. Por quê? Porque não é um problema de revólver na cara do cidadão. Candidato, desculpa interrompê-lo, nós estamos indo para o minuto final. Vamos passar agora para as suas considerações finais. Minhas considerações finais são as seguintes. Nós acreditamos que só através da mobilização, organização dos trabalhadores e um trabalho para fazer a evolução da consciência política da classe operária se mover no sentido da luta política é o que de fato vai fazer uma mudança real na sociedade, não a política de gabinete a cada 4 anos. E para finalizar, eu gostaria de dizer que nós estamos com a nossa campanha prejudicada por culpa do TSE, que não liberou o nosso fundo de campanha eleitoral, e gostaria de fazer uma homenagem, uma questão internacional que para nós é muito importante, uma homenagem à Palestina, ao povo palestino, dizer que a luta deles é a nossa luta. Vida eterna aos mártires. Tá certo. Obrigado, candidato, pela sua participação. E com o bate-papo de hoje, encerramos a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis, aqui no Band Cidade. Ao longo desses dias, recebemos todos os 9 candidatos. Esperamos que este espaço tenha sido útil para você, eleitor, na hora de fazer a sua escolha.